desfalque na ida para São Paulo. 2 jogadores do Fluminense fora por questão física e 1 por precaução. A gente vai falar disso aqui nesse vídeo. Lúcio Acosta, enfim, teremos problemas no jogo de lá. Falaremos aqui também, o Fluminense embarcou agora na tarde dessa sexta-feira, mas também teve entrevista de um dos candidatos à presidência, revelando, bem, como um candidato, mas como alguém que faz parte da gestão, uma reunião com o Nino, e falou sobre Arias e André também. Vamos rodar a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal para dar aquela moral aqui pra gente. Claro, sempre produzindo bastante conteúdo de Fluminense. E claro, passa aqui embaixo também para compartilhar esse vídeo em todos os seus grupos de WhatsApp. E se você quiser esse boné especial na coleção, não vou tirar ele aqui não, porque a situação tá calamitosa aqui no meu cabelo, tá? Sem cortar há muito tempo, mas ó, se você quiser esse boné aqui da Consciência Negra, especial Assísio Washington do Casal 20, né? Eu quase falei Canal 20. Espetacular, tem na Fute Fanatics, eu vou deixar o link aqui na descrição, ó. Cara, muito maneiro mesmo boné. Tem um significado especial, tanto do lado social, né? Tanto do lado tricolor também. Um boné especial lançado pelo Fluminense agora também, em memória também de Assísio Washington, e lançar esse boné numa semana de Fla-Flu e a gente ter ganhado o Fla-Flu é espetacular. Pra quem não comprou ainda, alô, só se você veste M, tá? Eu avisei que ia esgotar. Camisa Grená, nova, lançada pelo Fluminense. Só tem tamanho M, tá? Lá na Fute Fanatics. Vai lá e pesquisa pra ver se você consegue comprar. Lembrando que qualquer compra que você for fazer lá, usa o cupom Jornada10. Se você já tiver usado alguma vez o cupom Jornada10, aí eu vou te dar um macete. Cria uma outra conta, né? Tipo, tua esposa, teu esposo, teu irmão, tua mãe, teu pai. Cria uma conta pra eles e aí usa o cupom de novo. Você ganha desconto. Pode bater até 20% de desconto se você também pagar no Pix. Vamos lá, cara. Eu já peguei a minha, inclusive, tá? Já tô só esperando chegar. Peguei ontem. Vamos para questões de embarque, né? O Fluminense embarcou nessa sexta-feira lá para São Paulo, né? E o embarque foi feito ali no aeroporto do Galeão. O pessoal do GE estava por lá e informou que Thiago Silva e Lúcio Acosta, no caso ambos por questões físicas, estão ficando no Rio de Janeiro. Isso chamou a atenção porque são 2 jogadores que... Bem, o Thiago Silva a gente já sabe toda a questão. O Thiago Silva se lesionou no gramado sintético contra o Atlético Mineiro no ano passado pela Libertadores. Só jogou aquela última partida contra o Palmeiras porque né? Era o jogo mais importante do ano, sem dúvida nenhuma. Então, o Thiago Silva a gente já sabe que ele não gosta de jogar no gramado sintético. É um gramado mais duro, todo mundo já tem noção disso. Não existem estudos que comprovando exatamente que tem mais lesões ou menos lesões, mas é um gramado diferente de se jogar, com muito mais impacto. O Thiago já tem esse hábito também de não jogar. Vai precisar ser poupado, porque depois desse jogo contra o Palmeiras, o Fluminense vai ter uma sequência de quinta, São Paulo, terça, Grêmio, domingo, Bahia, quinta, Vasco, domingo, Vasco. Fora, né, se ainda for para as 2 finais da Copa do Brasil. Então o Thiago Silva precisaria ser poupado em algum jogo. A avaliação foi que, como ele já não jogaria mesmo todos os jogos dessa sequência, o Thiago acabou preferindo, né, não ir para o gramado sintético. Tem um desgaste ainda mais alto, então seria um pouco mais complicado. Agora, no caso de Lúcio Acosta, vocês vão se lembrar que ele saiu até mais cedo do que o normal no jogo contra o Flamengo, né? O Fluminense estava jogando muito bem, o Lúcio, no geral, estava jogando muito bem. Eu falei até no meu análise pós-jogo, o único defeito do Lúcio Acosta é que ele tem muita intensidade, mas por pouco tempo de jogo, então por isso acaba que bate 15, 20 minutos do segundo tempo, ele abaixa bastante o ritmo, mas nesse jogo ele já tinha baixado antes, tanto que ele sai aos 17 do segundo tempo. E ele sai sentindo algumas dores. Por isso, o Fluminense, já prevendo também uma sequência grande de jogos, decidiu não levar o Lúcio Acosta para São Paulo, já que ele sentiu dores, não tem lesão, mas, enfim, precaução também. No caso do Ganso, não. Aí no caso do Ganso, ele voltou a ser relacionado no Fla-Flu, o jogo ficou quente até o final, ele não entrou, ele teve uma lesão na panturrilha que ficou fora durante mais de 2 meses. E aí agora volta a ser relacionado no Fla-Flu, mas pro jogo do Palmeiras não foi
E aí, nesse caso, foi justamente por conta do gramado sintético também, que é mais, né, mais duro, mais pesado, pode acabar agravando uma lesão, eles não têm tanto controle. Então, o Fluminense tem 3 desfalques por conta de gramado sintético e por conta da sequência de jogos. Acho que no caso do Lúcio é mais a sequência de jogos, até no caso do Thiago e do Ganso, mais o gramado sintético, mas de qualquer maneira são desfalques. Além desses 3, o René também, né, que tá suspenso. Quem viajou, tá? Fábio, Marcelo Pitaluga e Gustavo Félix, Vitor Eudes não viajou. Os laterais, Guga, Fuentes e Samuel Xavier. Vamos ver como é que vai ser a escalação desse time titular. A gente vai gravar o pré-jogo para amanhã. Igor Rabelo, Ignácio, Thiago Santos e Freitas como zagueiros. Manuel não viajou, né, já não tá com contrato pro ano que vem. Acho que o Manuel já é página virada já no Fluminense. Então, Ignácio e Freitas deve ser titular, ou Ignácio e Thiago Santos, ou Ignácio e Igor Rabelo, com o Freitas de lateral esquerdo, é uma possibilidade. No meio de campo viajaram Otávio, Bernal, Martinelli, Hércules, então a volância viaja completa, somado a Lima, Nonato e Lescano. Lescano segue viajando, apesar da intenção mesmo do jogador já ser de não ficar pro ano que vem, da avaliação interna ser de que o jogador não rende, né, nos próprios treinamentos. Mas, enfim. No ataque viajaram vários, Canobi e Serna, que são os 2 titulares, mas também viajaram Keno, Soteldo, Riquelme, Everaldo e John Kennedy, os 2 centroavantes, já que o Germancano segue lesionado. Beleza? Tem um pré-jogo que a gente vai gravar amanhã e ali eu trago, né, possibilidades, escalação, o que muda, o que influencia. Vamos lá, cara. O vice-presidente do Fluminense atual, Matheus Montenegro, ele deu entrevista hoje pro GE. Globo, lá na GTV, na verdade, entrevista de campanha. Como eu falei, a gente fez uma entrevista ontem no Jornada KTO 1902, 1h30, falando de vários temas com ele. E até, no nosso caso, a gente até fez a entrevista, em respeito até aos outros candidatos também, fez uma entrevista muito mais candidato. Então o Matheus Montenegro era atual vice, mas a gente falou bastante da gestão dele como um todo, até porque era a primeira vez que ele estava falando com a gente ali diretamente, e o Mário nunca falou com a gente do Jornada, né, diretamente numa entrevista exclusiva. Então, até nesse ponto, nessa situação, a gente aproveitou para fazer um balanço da gestão inteira e também das propostas que ele tem para o segundo mandato. Então vale, no caso dele, o primeiro mandato como presidente, né? Então vale você dar uma olhada lá. Falamos de voto online, falamos de montagem de elenco, falamos de SAF, de custo de elenco, até de política interna do clube também. Vale lá você dar uma olhada. Lá no GE. Globo ele foi perguntado sobre retorno de jogadores, né? Algo que eu acho que faz mais sentido para ele, vice-presidente atual, mas ele tinha informações e respondeu. E aí são 3 jogadores que chamam a atenção da gente. Vamos ver. Chegam pra gente o tempo todo sobre a possibilidade da volta de alguns ídolos que saíram recentemente, caso de Nino, André e Arias. Essa possibilidade é real? Eu sei que atrelar isso como promessa de campanha é complicado, mas existe essa possibilidade? Eu imagino que seriam contratações caras. É possível viabilizar esse tipo de contratação? São 3 jogadores que, enfim, todos os clubes do Brasil gostariam de ter. Sinceramente, assim, indo direto ao ponto, sem enganar o torcedor, eu acho que o único que tem possibilidade é o Nino, porque o Nino já mostrou no passado, no meio do ano, o interesse em voltar para o Brasil. Nós tivemos uma conversa com o clube, que foi liderada pelo presidente Mário, e a gente combinou, enfim, de voltar a se falar em dezembro, porque não teve a liberação do clube no meio do ano. Então a gente está esperando aí ansiosamente chegar a dezembro para voltar à negociação. É uma possibilidade ainda muito distante, mas é uma possibilidade. Em relação ao... Vou só dar um pause aqui para eu comentar um depois o outro, né? Sobre o Nino, possibilidade ainda muito distante e muito, né, do que o Matheus está falando. É óbvio, é uma voz oficial falando isso, mas é aquilo que a gente já tinha apurado, né? O Nino tem o desejo de voltar, mas a dificuldade é com o Zenit, que não vai liberar à toa o jogador, né? O que pode acontecer numa conversa em dezembro, o Zenit entender que é melhor ganhar parte do que, né? É aquele negócio, metade do que eu quero é maior do que nada do que eu quero, né? Então pode ficar sem nada o Zenit se o Nino também acabar querendo forçar uma saída. Não acho que é do feitio do Nino nem nada disso, mas o Zenit pode avaliar que é interessante até também pela conduta do jogador, né? Sobre os outros 2 áreas. E André? O André, ele até falou recentemente numa entrevista, ele não tem nenhum interesse de voltar para o Brasil agora, ainda acha que ele tem um caminho grande lá pela frente e não tem nem a ideia de se ter uma conversa, porque ele já deixou claro que pretende voltar para o Fluminense um dia, mas que é bem mais para frente. E em relação ao Arias, é bem parecido com o André.
Saíram, enfim, várias notícias recentes, a gente entrou em contato e a resposta foi a de que ele está muito feliz lá na Inglaterra e não tem vontade de voltar para o Brasil agora, então não tem nada concreto. Eu sei que no período eleitoral muita gente gosta de falar muita coisa, mas a gente sempre caminhou com pés no chão e foi direto com o torcedor, e não vai ser agora que a gente vai ser diferente. A gente tá chegando na reta final da entrevista. Tá aí então, tá? A fala. Acho meio óbvio. A galera até fala bastante que o Arias tá no Wolverhampton. Olha só como o Arias tá na merda. O Wolverhampton tem 2 pontos em 11 jogos. E esquece que o André também tá no Wolverhampton, óbvio, o André é mais jovem. Mas assim, cara, acho que no caso do André não faria o menor sentido voltar agora pro Brasil. E no caso do Arias, eu falei isso durante muito tempo e vou repetir aqui. Quando falavam dele saindo do Fluminense, indo pro Palmeiras, dele saindo do Fluminense, indo pra algum outro clube do Brasil, pro Cruzeiro, também tentou uma época, falava, gente, o problema do Arias não é dinheiro, nunca foi dinheiro. Quem dera o problema dele fosse dinheiro, né? E o Fluminense fez um super contrato absurdo pra ele. Ele foi pra Inglaterra pra ganhar menos do que ele ganha aqui. A parada dele não era só jogar no campeonato inglês, não era só jogar na Inglaterra, não era só... A parada dele era isso e morar também nesses lugares. Eu já falei isso aqui 200 vezes. Qualidade de vida da família dele, a escola que a filha estuda, o passeio no parque da cidade e tal. E a gente sabe que o Rio de Janeiro tem uma série de problemas com isso. E o Brasil como um todo, ele vem da Colômbia também, no geral você tem uma sensação de segurança diferente. Então, é a qualidade de vida, é esse o ponto que ele foi buscar na Europa. Então hoje, se o Arias der errado no Wolverhampton, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar outro time lá. Talvez depois voltar ao Brasil, mas a primeira coisa vai ser buscar o time lá. Porque o interesse dele era morar por lá. Então hoje, na verdade, o Matheus Montenegro tá dito aí, não faz sentido. Era algo que eu já venho comentando há um bom tempo. Acho que é possível uma volta dele, talvez 2 anos, com ele muito em baixa, e sobrando pra ele a 2ª divisão da França, a 2ª divisão do campeonato holandês. Aí talvez ele, deixa eu voltar aqui e voltar pro Brasil, que senão minha carreira vai acabar. Mas... sabendo do futebol que o Arias tem, também não creio muito nisso, não. Esse Wolverhampton tá dando errado por muito mais coisas além de John Arias, por exemplo. É isso. Deixa o like, se inscreve e vem assistir a live do Jornada. A gente tá ao vivo 7 da noite, aí debatendo bem mais, também trocando aquela ideia sobre esses assuntos. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.